Então, a partir de agora, a gente está gravando. Semana passada, nós começamos o capítulo 2 da segunda parte do nosso livro, que tem como título O Tecelão. E vamos aqui para o nosso breve resuminho do que a gente viu semana passada. Vamos lá. Ó, semana passada nós vimos Saulo chegando a Palmira, onde ele foi em busca do ombro amigo, de uma conversa com Gamaliel. Aí a gente viu um pouquinho, né, sobre as viagens que Paulo já fez, não como ainda como apóstolo do Cristo, né, mas a viagem que ele fez de Jerusalém até Damasco, o quanto que ele já andou. E agora de Damasco até Palmira. Aí a gente viu lá, Palmira fica ali, é, uma região de deserto, né? Isso aqui foi o que a gente viu semana passada. Aqui foi o que ele já percorreu. E aqui a gente trouxe algumas gravuras lá, de Palmira, que a gente achava, né, lendo o livro, como o André falou, tive a mesma impressão que era um pequeno oásisinho, né, uma aldeiazinha, pequenininha, mas pelas fotos a gente vê que não, né, que era um grande centro, de transição de comercial, né? Era um grande centro comercial com grandes construções. Bom, Saulo chega lá, dispensa o homem que ele havia contratado para auxiliar ele nessa viagem, né? Era praticamente impossível fazer uma viagem dessa sozinha, sem o auxílio de alguém, então era comum esses homens que faziam essa travessia. E ele não tendo mais como pagar, ele entregou o seu animal ao homem, que isso representava muito dinheiro, a gente comentou, né? Representava muito dinheiro naquela época. Então, o rapaz, né, que acompanhou ele foi-se embora, é, Judá. De momento, não tenho bastante para compensar melhor o serviço que me prestasse. Entretanto, dou-te metade da importância mais o camelo. Ele não aceitou a metade do dinheiro que Saulo tinha, porque o camelo por si só já era muito dinheiro, né? Representava muito dinheiro. E então ele deixou Saulo com dinheiro, pegou só algumas moedas para poder alguns pagamentos, né? Alimento e tal, e foi-se embora. Saulo então pegou ali um quarto simples. E no dia seguinte ele foi em busca é, do irmão de Gamaliel. Hum. Chegou lá no comércio do irmão de Gamaliel, encontrou ele e Ezequias, o nome dele. E começou a conversar com Ezequias, indagando sobre Gamaliel. Então, Ezequias começou a falar sobre o irmão, dizendo que a situação do irmão preocupava ele, né? A diferença, achava ele que a diferença do ambiente social, a alteração dos hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter prejudicado a saúde do irmão, assim ele falou. É, Por quê? Relembrando, né? Gamaliel era um grande doutor da lei, um rabã, que é muito mais do que um rabino, lá em Jerusalém, e quando ele teve contato com os escritos de Levi, mais quando ele conversou com Pedro acerca de Jesus, ele se sentiu muito tocado com aquilo, mas com uma idade já avançada, não se sentia mais com forças e nem com direito de colocar novas ideias, no templo, né? No Sinédrio. Então ele resolveu se retirar do seu cargo, é, e foi em busca da sua família e o seu irmão que estava em Palmira. Então é isso que. Fala, amigo. Vou Você não falar? acha que também Gamaliel também adiantou a aposentadoria por causa desse conflito com o próprio Saulo? Claro, ele Conflito já estava com em vias, Saulo? já tem que entender que ele estava em vias de se aposentar, mas esse conflito com o Saulo parece que fez ele adiantar os planos. Ele meio que, deixa isso.
Quer saber? Deixa. Vou Não sei. gastar muita energia aqui, né? Deixa ele. Acho que sim, acho que é um conjunto, foi um conjunto de tudo, né? Mas acho que sim, ele via, sabia quem era Saulo, né? Saulo é cria dele, né? E Então, ele precisou. E ele conhecendo esses textos, começou, deixa eu ter um tempo para refletir, porque se eu ficar aqui no meio dessa multidão do Sinédrio, talvez eu não vou conseguir alcançar muito, eu preciso de um tempo, né? Talvez ele pensou assim também. Ele já adiantou um pouco com a aposentadoria. Já era idoso, mas deu uma com adiantada, né? certeza. Com certeza. E assim, ele percebeu, né, que não valia a pena mesmo para ele tanta contenda, né? Porque quando você alcança o entendimento de que a construção que Jesus veio trazer, e ele com certeza entendeu isso, não é essa construção para os homens, e que muitos ainda não estão preparados. Quando ele entende que isso é uma construção dentro dele, com a sabedoria dele, né, com o conhecimento, com a sabedoria dele, ele entendeu que o melhor que ele tinha a fazer era se retirar e cuidar ali dos últimos anos que ele tinha, trazendo essa luz mais para dentro dele, né? Eu não acho que ele estava tão convencido assim como você dá a entender. Para Aqui. mim, a figura daquele personagem que é uma licença poética, nesse caso, né, do The Chosen, do Nicodemos, que ele tá oscilando, mas eu já sou muito velho, mas assim, Gamaliel, acho que quando foi para lá, talvez pode ser que depois ele foi ganhando uma fé mais robusta, mas eu acho que ele estava ainda não totalmente convencido, ele não era cristão, eu acho, né, pelo que eu entendo. Agora que eu lembrei que a nossa Juliette está de volta, a Juliette do Velho Testamento está de volta. Fala, Ju. Ah, você é uma gracinha mesmo, né, meu amiguinho? Eu concordo com o André, amiguinha. Eu acho que ele não estava firme em fé nenhuma. Ele estava curioso e sentia dentro dele uma despertar. Queria estudar, Uhum, porque não é assim com a gente. A gente sente e vai estudar, porque só estudando para você saber. Você não vai ficar batendo cabeça por aí perguntando, né? Você vai estudar. E aí, eu acho que essa foto dele aí é isso aí, Gamaliel era isso aí. Era um Raban, era alguém de uma inteligência, de uma sabedoria imensa, de um conhecimento enorme. Foi somar um mais um na quietude do coração dele, da família dele. E os outros que lutem, né? É algo também que a gente precisa desenvolver, né? A gente quer mudar o mundo e mudar as pessoas. E, assim, deixa. E eu concordo com você, Elaine. Eu acho que ele se decepcionou com o Saulo. Assim, não se decepcionar com a pessoa, mas eu acho que ele sentiu ali uma tristezazinha, tipo, poxa, vai sofrer pra caramba. uhum, Não era isso que eu esperava mais sabedoria da parte dele. Talvez com a violência toda que ele causou, ele tenha se ressentido, né? uhum. É, faz sentido, Porque sim, era total. um homem muito Pode bom, ser. era um homem caridoso, né? E aí ele se ressentiu com toda a violência que Saulo, que Uhum, não foi pouca, né? uhum. Verdade. Faz sentido sim, Ju. Pois Você é. levantou a mão de novo, amiguinho? Eu baixei a minha. Não, eu queria falar para Juliette que parece uma foto, mas é uma pintura mediúnica que a nossa Elaine intuiu. A Elaine agora tá É vendo. mesmo? Ah, Ela, essa é uma daquelas pintura, ela, É. aquela o desenho que ela fez? ela tá vendo uma artista. Ela intuiu. Gente, Eu que não, coisa né? Eu não, né? maravilhosa. A inteligência artificial, né? Eu tô Mas só quem manipulando ela. deu o comando para a inteligência artificial fazer foi a Elaine, ó. Ficou bom? Ficou perfeito. Eu adorei essa Ótimo. Ué, fotografia. Depois eu tenho que só buscar entender como é que fica os direitos autorais desse negócio de inteligência artificial, de gravura feita por inteligência artificial. E olha, lá no Inteligência Ilimitada esteve lá, tem uma das entrevistas lá sobre esse assunto aí. Ah, Eu nem é? assisti Então ela vou ver. toda. Ah, então vou ver. Me interessa, então, para poder saber, né? É um cara aí que é um advogado e é envolvido aí nesse direito autorais da Ah, IA. legal, legal, Ju. Boa dica. Vou ver. Gente, eu tô cheia de coisa para ver, mas eu vou ver. Nem fale. Obrigada, amiga. Ó, Vamos vamos lá. lá.
Então, a gente viu esse trechinho aqui, a gente viu, né? Esse aqui, apesar de estar com a gravura aqui de Gamaliel, é, é o irmão dele narrando para Saulo como que ele estava, né? Dizendo que ele estava lá no oásis, é, tão só lia e meditava o manuscrito sem importância. Ele tá lá manuseando um manuscrito sem importância, sozinho. Enfim, essa era a visão do irmão. Então, esse foi o último trechinho que a gente leu semana passada. Então, a partir de agora, a gente vai aqui, ó. Ezequias fez uma pausa enquanto Saulo fixava nele o olhar percussiente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. Fala, amiguinho. Eu gostaria de elogiar que essa foto também ficou muito boa, ficou muito legal, sabe? Ficou, né? Muito divertido. Ficou bem legal. O ruim depois é você dar continuidade, eu te falei, né? Você conseguir gerar as próximas com base na essa que eu... Mas eu dei meu jeito, eu dei meu jeito. Espiritualidade aqui me ajudando, ó. Eu dei meu jeito. A uma nova observação do moço Tarsense, continuava o outro loquaz, né? Falando sem parar do irmão. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se for o nosso pai. Aliás, devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Já disse que ele estava enfermo, né? Então, o que que ele está dizendo aqui, ó, o irmão de Gamaliel? Olha, mesmo ele estando nessa condição, nessa situação lastimável, triste, ainda assim, por grande consideração que a gente tem dele, porque a gente tem ele como um pai nosso, eu combinei com a minha esposa e com os nossos filhos que a gente não ia levantar questão nenhuma, que aqui o ambiente seria sempre tratado com paz. É... hã? Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas que o empolgam no seu desequilíbrio mental, ninguém nessa casa o contradiz. Ou seja, tratam ele, né? Ele ali lúcido, lúcido, falando as ideias dele, mas sendo tratado como um adementado. Ninguém contradiz. Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu. A estrela se apagou. Gente, é curioso. Prestem atenção nessa fala do irmão dele e depois comparem essa fala do irmão dele com o diálogo que ele vai ter com Saulo, ajudando Saulo a resolver as questões íntimas que atormentam o coração e o pensamento de Saulo. Que lucidez que ele tá, né? Mas aos olhos do irmão e da família, ele já não falava mais coisa com coisa. É a referência, né? Que a gente tem, a referência de cada um, né? Tem uma gravurinha muito interessante no Instagram, que ela sempre se repete, assim, que ela passa muito, que é um rinoceronte pintando uma tela. E sabe, André, essa Uma girafa, né? pintando o quê? Uma Uma girafa? girafa. Dá pra É um ver tudo. Não, rinoceronte. tem a É um girafa também, tem rinoceronte. o rinoceronte, tem várias, né? Que fala justamente o quê? Sobre o ponto de vista de cada um, né? O ponto de vista de cada um vai depender de várias referências, né? Esse, por exemplo, do rinoceronte era ele pintando uma paisagem, se não me engano. E Ah, que aí, tá com chifre, né? isso, na primeira. Porque Aí era. Ah, a fala. girafa vendo de cima uma mulher assim, ela pinta só o redondo que é do chapéu da mulher. Mas tem Isso. gente que vê o chifre, verdade. Isso, são várias gravuras com a mesma mensagem, né? E a gente vai interpretar as coisas de acordo com as nossas referências. E quais são as nossas referências, né? Aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já aprendeu, né? Aquilo que a gente entende da vida, os nossos conceitos, as nossas filosofias. Todo esse conjunto de coisas é que serão as referências para que a gente construa
o nosso questionamento, as nossas indagações e até a nossa crítica em relação ao outro, né? E aí, se você colocar um mesmo ponto, acho que a Ju tá caindo toda hora, não tá conseguindo entrar. Se você colocar um mesmo ponto para ser observado por várias pessoas, ninguém vai relatar da mesma forma, né? Cada um vai relatar com a sua experiência. E aqui a gente está vendo, olha o relato do irmão de Gamaliel dele, e depois a gente vai ver ele conversando com Saulo. A mentalidade poderosa esmaeceu, a estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que me trouxe aqui para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar e indene do escárnio de que talvez pudesse ser objeto, protegido, né? Protegido do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Fala, Ju. Você vê que, assim como Jesus foi considerado um louco nazareno, né? Alguém que falava um monte de besteiras, Gamaliel, tendo, sendo reconhecido por ser quem é, por ter a bagagem que tinha e a facilidade com que as pessoas simplesmente rotulam uma pessoa como ele. Coitado, tá velho, ficou doido. Como Jesus não era velho, não, né, não foi rotulado de insano no sentido de ficou gagá, né? Mas ele está sendo rotulado como gagá mesmo. Ah, tá velho, coitado. Mentalidade poderosa esmaeceu. Olha isso, a estrela se apagou. Coitado, cara. Quantos e quantos de nós, na idade de Gamaliel, passa por isso, Né? Com né? certeza. Sendo Sim, com certeza. considerado uma mente brilhante dessa Verdade, amigo. e, né, uma pena. É o nosso julgamento, né? É o nosso julgamento, e por nada, só porque a pessoa fala A gente algo é que muito você, cruel nos nossos que julgamentos, nós somos muito cruéis. somos. E a família o acolheu, trata ele, protege, parará, parará, mas imagina como ele não se sente. Quer dizer, apesar de que eu acho que um homem inteligente como ele deve olhar para a família e falar assim, coitado, né? Agora, Devia falar, engraçado, coitado. engraçado. Mas, é, Desculpa, amiga, fala. coitados. Coitado. Mas eu tenho casa e comida, tá bom. É. Engraçado que Saulo foi em busca dele porque estava sedento de dialogar com alguém que tivesse uma capacidade de entendimento da Ah, lei, né? À altura dele. Por isso que ele foi buscar Gamaliel. Imagina como que Gamaliel também não estava ali sedento de poder dialogar com alguém que agora entendesse você esse novo ensinamento imagina. que ele estava aprendendo, né? Exatamente, você imagina essa criatura em Palmira, sentada no meio de um monte de árvore, estudando, né, aprofundando mil coisas. O que que não se passava dentro da mente, do espírito dessa criatura, Esse, olhando em volta e vendo os olhares das pessoas, achando que ele era maluco, esse que ele era despertar, né, gagá. dele. Verdade. Fala, André. Fala, E menino. Ah, acho que ele não tava nem ligando. Não, mas é assim mesmo. Não tava nem eu ligando. também acho que ele não estava nem ligando, ele olhava e falava assim, coitados. É, não tava. Eles não, Ele estava não muito sabem o que acima. fazem. Estava muito acima disso. Mas a Isso, vida, ele não estava nem aí para ninguém. mas a vida é assim, né? Enquanto a gente é útil, tem utilidade, é uma coisa, Hum, mas o que eu ia falar é que ele fala do escárnio, né, que ele sofreria, sem saber que o principal escarnecedor de Gamaliel em Jerusalém seria o próprio Saulo. Não, É, ainda não ocorreu, mas se ocorresse, o primeiro a tirar a pedra, o primeiro a levantar a mão contra o próprio mestre, seria o próprio. É que ele fala, Ezequias fala sem saber, fala isso pra Saulo, né?
Assim como posteriormente a gente vai ver que é igual aquele diálogo que aquele príncipe que fala, não, a gente saiu fugido ali de Jerusalém porque tava tendo muita perseguição, sem saber que era o próprio perseguidor que estava na frente dele. Aqui a mesma coisa. Sim, Se Ezequias soubesse que o principal escarnecedor do próprio irmão poderia ser o próprio Saulo, talvez, né? Enfim. verdade. Ó, mas a cidade é aqui, Saulo começa a falar um pouquinho, né? Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível. Ajuntou o rapaz como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Sim, esclareceu o negociante, convicto. Um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo, mas os outros. O Senhor não ignora naturalmente a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Palmira teve notícia dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, que seria da sua velhice desamparada? Eu acho que ele não sabia que quem estava liderando a perseguição era o próprio Saulo. Por isso que ele É, tá falando. também acho que não. Natural, senão ele não iria falar isso, colocar o irmão em risco, né? Naturalmente, muitos amigos, como o senhor, estariam apostos para a defesa. Olha, o que você falou é verdade, amigo. Ele seria o primeiro a condenar ele, né? Mas aí o irmão dele tá falando assim, ó, não, você estaria na defesa dele, tenho certeza disso. É, mas o caso podia tomar aspectos mais graves, surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas, e de nossa parte nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque na verdade a loucura é pacífica, quase imperceptível, e de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao acelerado que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões. Ou seja, o irmão dele ele tá atirando para tudo quanto é lado as críticas dele, né? E agora já sobrou até para Jesus. Saulo sentia extremo mal-estar ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais ao seu ver. Compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Está aprendendo ali a domar o seu instinto de ação, né? Agora está pensando mais, está ponderando. Então ele resolveu ali não questionar, não falar nada. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade: E os médicos? Qual a opinião dos entendidos? Aí o irmão respondeu: Ó, no último exame a que se submeteu por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica, que lhe vai consumindo as últimas forças vitais. Saulo fez algumas observações contra Estado e, depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou o local onde o amigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. Então, ele fez ali, né, uma sala ali com o irmão dele, com Ezequias, e foi embora. André e Ju, vocês estão com a mão levantada. É para falar ainda? Ou já te falou? Não abaixou? Como é que é? Não abaixa, não levanta a mão, não. Fala. Não, não abaixei, amiga, desculpa. Ah, tá bom. Precisa Eu, levantar a mão, não. Fala. levantei. Quê? Eu baixei e levantei, que eu ia falar que Ah, se Ezequias soubesse que Saulo era o grande perseguidor, o que queria pensar? Ah, Saulo, ele não sabia dessa conversão, né? Então Saulo estava vindo até aqui para investigar
as suspeitas que meu irmão se converteu, vai levar ele preso. Então, quer dizer, jamais que o irmão ia levar o Saulo pra encontrar com o Gamaliel. Tipo assim, ele me dá uma desculpa. Não, não tá aqui não. Tipo assim, não, ele aconteceu uma coisa, né? E outra coisa que é interessante, né? Que Gamaliel, essas questões aqui eram injustas da perspectiva dele. Quer dizer, agora ele entende que é injusta. Até então não era injusta. Mas quando muda a ótica, quando é pra você, agora é injusta, né? Olha como a nossa perspectiva de justiça é muito parcial, né? Quanto, Muito. é- de um jeito era justa, pra ele era justiça, perseguir e tal. Agora, quando mudou o lado, agora há pouco que tava falando, agora é injusto, né? Uhum, verdade. É, Então, Saulo pegou e foi embora, fez algumas observações e foi embora ao encontro de Gamaliel. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos seus braços, oscu- osculando-lhe amoroso as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos, a epiderme sulcada de rugas veneráveis dava a impressão do alabastro, uma palidez indefinível. Falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarcense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias, ou seja, né, a vibração, a paixão e a sinceridade desse espírito se manteve. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com um indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos rorejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair, ou seja, ficou com os olhos cheios de lágrimas, né, de ouvir ali o relato de Saulo, dizendo da experiência que ele teve na entrada de Damasco com Jesus. Imagina a felicidade dele, né? Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Ou seja, o relato de Saulo sobre a visão de Jesus, sobre a cura de Ananias e tudo que se seguiu a isso, chegou aos ouvidos de Gamaliel, que não sabia disso, como se fosse mais uma ratificação, né? Como se fosse mais uma prova de que aqueles ensinamentos, né? De que Jesus, esse Jesus que ele estudava, de que isso tudo de fato era verdade, né? Fala, André. Se eu fosse Gamaliel, eu ia pensar assim: o Saulo tá falando isso, tá mentindo, só pra me pegar pra me confessar, me testemunhar Não que ia. eu, que eu me converti, só pra me prender. Quer saber? Porque eu conheço bem meu pupilo, então não vou falar nada. Se Não fosse eu, seja assim, você é sórdido. Não Não, seja ele não, assim. ele não ia, sabe por quê? Porque Saulo não era assim. Saulo era É. verdadeiro na palavra dele, ele não brincava com a palavra dele. tanto é que depois, quando ele volta pra casa do caminho, o pessoal fica conversando. Será que ele mudou ou tá armando a armadilha, uma arapuca pra. Não, mas aí é outra questão. Gamaliel Mas conhecia Saulo. Saulo era cria do Gamaliel. O Gamaliel Isso, conhecia o Saulo, conhecia a personalidade dele, conhecia tudo do Saulo. isso. E o povo da Casa do Caminho não o conhecia, só conhecia o Saulo, o Perseguidor. durão, né? O perseguidor. Isso aí. Mas Gamaliel não, Gamaliel treinou o Saulo desde que ele era menino, adolescente. Vamos combinar que ele talvez conheça o Saulo até mais do que o próprio pai. É. E outra coisa, ele está demonstrando uma grande emoção ali, né? Emoção é vibração. Você sente. E se ele for um bom ator? Tá? Ele tá sendo. Amiguinho, você hoje Ele tá está do contra.
Eu tô Não, dando uma hoje de ele tá Paola. inspirado, tá criativo. Eu tô dando uma de Paola hoje. Ah, Ah, cadê a cadê? Paola? Ah, porque a Paula não está aqui, ele está representando a Paula. Agora está explicado. O... Não, mas tá bom. Mas se fosse eu, André, né? Eu sempre observo também, fico observando essas pessoas hoje em dia, né? Que tem uma vida desregrada, de repente se converte e tal. A gente tem muitas pessoas assim, né? Aí eu percebo que também no seio religioso que elas vão se converter, também uma certa desconfiança. Tipo assim, a gente vê ex-pessoas que, igual teve uma ex-garota de programa que, enfim. Eu é, um presidiário, enfim. E mesmo quando ela se converte, nos primeiros anos, assim, há uma desconfiança. Será que essa conversão foi legítima mesmo? Será que é sincera, né? Ou será que... Pode ser que às vezes até não é falso, não é que está sendo falso, mas é uma questão mais superficial, né? Não é meio que fogo de palha, né? É claro, Saulo é diferente. Saulo já era um espírito mais apaixonado, enfim, é diferente, mas no geral, a gente fica um pouco mais, opa, com Uhum, o pé atrás, sabe? uhum. Ah, Sim, é verdade. Mas eu, aqui na questão, nesse encontro aqui de Saulo com Gamaliel, ele está sendo muito emotivo, né? Emmanuel está relatando para a gente aqui. Olha o que ele vai falar assim: ó, ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha um olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta através da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. Olha como ele conhecia Saulo, né? Uhum. Ninguém. E que lucidez, né? é Fala. bonito. Cada um teve uma conversão no seu deserto, né? Saulo, pela dor, foi pro deserto, por causa do cavalo. E Gamaliel, nesse processo também foi pro deserto, mas pelo amor conheceu Jesus, né? Eu acho muito legal. E é igual vocês estavam falando, né? De quem mais que Saulo poderia encontrar conseguiria, nesse momento, falar a mesma língua com ele, no mesmo nível intelectual que ele. Só Gamaliel. Ó, Então, quer Gamaliel. dizer, parece que Gamaliel talvez. Porque Gamaliel, infelizmente, aqui estava nos últimos dias da sua vida. Dias não, mas anos da sua vida, né? Já era um idoso. Até o laudo médico já fala isso, né? Tava só esperando essa conversa com o Saulo para depois a gente vai ver que vai, posteriormente vai desencarnar, enfim, né? Então parece que foi um encontro providencial. E o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Quando Gamaliel estava ali em Jerusalém, parece que ele está mais em dúvida, mas agora, após esse tempo de reflexões, né, passou alguns meses, né, enfim, parece que agora Gamaliel já tá mais certo na sua fé, né, já construiu uma fé mais robustecida, já acredita em Jesus como Salvador, né, enfim, coisa que talvez ali em Jerusalém, se ele tivesse ficado, talvez não teria robustecido tanto, né, então, mesmo que a família tenha só tolerado, providencial, né? Fato de não combater, né? Enfim, foi um ambiente super propício, né? Esse encontro desses dois astros, né? Dessas duas estrelas, foi basicamente um encontro cósmico, né? Desses dois corações, Gamaliel e Saulo, que era nessa época, talvez fossem as duas inteligências, das duas maiores inteligências encarnadas cristãs, né? Digamos assim, em Uhum. nível intelectual cristão, o maior debate que a gente podia alcançar nessa época era essa conversa entre os dois, né? Porque os apóstolos eram um povo mais humilde, né? Os seguidores eram mais humildes, mas os dois tinham um cabedal não só da Torá, mas os dois tinham um cabedal na cultura grega, da filosofia, enfim, não era só questão de ficar preso só na Torá, né? Era um negócio gigantesco. Então eles podiam fazer links que a gente talvez nunca alcance, né? Talvez não, mas um dia a gente vai alcançar, mas demora um pouco pra gente alcançar, né? Nesse momento, né?
É, É, eu fiquei pensando muito sobre isso, amigo, no nível dessa conversa, sabe? No nível desse encontro, no nível dessa conversa. E foi o que eu falei há pouco, como que Gamaliel estava sedento de poder dialogar com alguém no nível dele, né? E Saulo também, tanto é que um foi ao encontro do outro, né? E outra coisa que me fez pensar também sobre esse encontro, que é o seguinte. Eu já falei isso aqui outras vezes, e eu acho que isso é uma reflexão muito válida para a gente. É, a gente tem a espiritualidade sempre nos auxiliando e nos impulsionando para que a gente tenha sucesso na nossa caminhada reencarnatória, né? E é, eles sempre vão, como eu brinco, refazer o algoritmo de forma que a gente tenha o amparo necessário. Então, a gente gosta, né, de fazer esses pensamentos. Ah, e se acontecesse isso, se acontecesse aquilo? Olha, até aqui a gente já viu duas pessoas importantíssimas nesse algoritmo de rede de despertar, né, de Saulo, e fundamentais para isso. Um foi Ananias e agora é Gamaliel. Então, eu não tenho dúvidas assim que a espiritualidade, a gente sabe, né, que a espiritualidade está muito atuante ali ao lado de Saulo e fazendo com que esses corações se cruzem e os corações que são necessários para ajudar Saulo nesse despertar, né, que ele não está, ele deu um grande passo, mas ainda precisa equilibrar várias questões ali dentro dele, né? Então, poderia ter sido tudo diferente, né? Mas a espiritualidade amparou ele dessa forma. E assim é com a gente também. Aquele livro que eu mostrei para vocês, que eu falei que todo mundo deveria ler, da Evangelização no Mais Além, mostra isso. Uma rede de amparo gigantesca que nos cerca para que a gente seja auxiliada o tempo inteiro. E aí, se nesse momento a gente não está em condições de receber uma intuição, por exemplo, é, a equipe aqui responsável pelo nosso lar, por exemplo, vai intuir o Marcos, no momento que o Marcos está mais propício a ser intuído, e aí ele vai falar para mim o que eu preciso escutar. Em outro momento, quem vai estar mais fácil a receber intuição é minha filha, ou o contrário, vou estar mais. O Marcos vai estar num momento mais agitado e eu vou estar mais propícia a receber intuição. Então, a espiritualidade que nos cerca, ela permeia isso tudo, ela observa e ela usa desses instrumentos para impulsionar a gente para que a gente faça as melhores escolhas, para que a gente faça tudo o que for melhor para o nosso caminhar. Fala, Miguel André. hoje eu tô muito falante. Não, é Tá que ótimo. Saulo, décadas posteriormente, ele falaria isso mesmo que você falou, mas sem algoritmo, porque na época não tinha algoritmo, né? Que talvez ele tivesse usado, mas ele fala que em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então é isso que você falou. Todos os caminhos são reajustados constantemente, por mais que a gente erre, são recalculadas essas rotas, o algoritmo, né, divino, para que a gente alcance o nosso intento, né? Bem lembrado. Fala de novo aí onde você tirou a da carta. Romanos 8:28. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Muito bonito, amigo. Muito legal. Bom, e aí Gamaliel fala para ele: Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que não me enganava a respeito do Salvador. Aqui a gente leu. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira no amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Ele foi bem singelo ali, né? Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Gente, se Gamaliel fala isso no Sinédrio, eu acho que ele ia direto, sem direito a julgamento nenhum, Ser para apedrejado. o Já pra vala. apedrejamento.
O apedrejamento. Porque isso é muito sério, isso que ele está falando, né? Por quem é maior que Moisés. Porém, também demonstra uma capacidade gigantesca de entendimento de quem era Jesus, né? A gente vai ver a gente não tem ainda. Eu e o André, aliás, a gente tem uma reivindicação muito séria em relação a isso, que o Haroldo ainda não liberou as traduções dele das cartas de Paulo, né? Eu e o André, a gente fica reivindicando isso, né, André? A gente está, né, querendo muito essas traduções, mas elas não chegam nunca. Eu nem vou falar nada porque tá gravando. Pode falar, eu não estou falando nada demais, eu estou reivindicando, e é bom que fique gravado. É porque na época, quando lançou a tradução do Haroldo há 12 anos atrás, né? Acho que foi 2012, se não me engano. Ele fala, ah, não, até a gente vai fazer as traduções, sempre vai tá fazendo. E a gente sabe das dificuldades, né? Enfim. Mas é Ah, que a gente já espera sei. religiosamente, né? Eu já Não é por mal, é por ansiedade para que te por ver. ansiedade, é verdade. Porque Porém, ele, ah, naquela estudo lá do caso de Paulo, vai falar que tem muitas palavras que, quando foi traduzido de uma forma mais adequada, dá um entendimento muito mais espírita do que quando a gente lê atualmente, né? Então, talvez seja uma revolução à luz da doutrina espírita nesse entendimento. Eu não acredito que vai revolucionar as outras religiões, porque elas não vão aceitar, né? Mas a luz da doutrina espírita pode ser que a gente tenha um novo olhar acerca das cartas de Paulo, né? Com palavras que falam mais aos nossos olhos, falam mais o nosso espiritês, né? Talvez. Então, vai ajudar muito, né? Né, Juliette? com certeza. É, e Ó, você sabe que as cartas de Paulo, e principalmente a carta aos Romanos, que é o Evangelho de Paulo, tem uma significação muito grande para os evangélicos e para os católicos, principalmente, né? Então, ele tem que ser muito cuidadoso A maior nesse parte trabalho. dos dogmas que surgiram de Paulo está em cartas romanos, né? Então, Exatamente. Então, a igreja presbiteriana, principalmente, ela é pautada na Carta aos Romanos. Martinho Lutero fez das cartas romanas o seu emblema. Então, isso tem que ser feito de uma maneira cuidadosa e ele também está sendo inspirado até para que não lance isso fora de época. A gente sabe que existe aí todo um trabalho para isso, né? Porque a gente que estuda Romanos, né, André? Lá com Emerson e tal, a gente sabe que com essa tradução mal feita, porque ela é mal feita, ela já impacta do jeito que impacta, e a gente vê coisas ali que nos falam de maneira diferente, nos tocam de maneira diferente, que merecem um aprofundamento. Você imagina com uma tradução do Haroldo, né? ó, isso aí. Mas eu ia falar para vocês o seguinte: a gente não tem a tradução das cartas, mas a gente tem um estudo que eu não sei se vocês conhecem, que Paulo faz sobre as cartas de Paulo. Não é Sim, um estudo da tradução, ele faz não. um estudo das ideias, né? O que que ele traz nesse É, estudo? tradições e o que mais é Repete quem que faz esse estudo, por favor? Haroldo Dutra O Dias. Ah, o Haroldo Haroldo, Dutra exato, Dias, exato. né? Ele faz um estudo sobre as cartas de Paulo. Não é da tradução, porque uma coisa é você estudar a tradução, outra coisa é você É. estudar a ideia que as cartas trazem, né? Então, o estudo dele é da ideia que as cartas trazem. Lógico que ele usa a tradução dele, né? Que ele ainda não Aham. publicou, mas ele já tem, né? Muito mais na cabeça, né? E aí, eles fizeram um compilado nesse livro aqui. Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. É, maravilhoso. Maravilhoso. Eles fizeram um compilado do estudo nesse livro aqui. Eu E não vi o nesse nome do livro livro. aqui, eu vou colocar As Cartas de Paulo Interpretadas e Comentadas. É interpretadas, tá? Não é traduzida. E comentadas, Haroldo Dutra Dias. Gente, e é maravilhoso. Por quê?
Porque foi isso que a Gil e o André falaram, né? É, a tradução dele, e o Haroldo é muito inspirado, e a gente sabe disso, né? A Uhum. tradução dele, engraçado que toda vez que eu falo inspirado, eu me lembro de uma crítica que eu li uma vez, que espírita tem mania de falar que tudo que é bom é inspirado, aí tira o mérito da pessoa. Mas ele é inspirado, ele tem o mérito da É, inteligência dele, mas ele é muito inspirado. Mas e vamos lá. ele sabe disso e fala isso o tempo todo, que não Fala é isso. ele, que sem a inspiração ele não teria aquelas É. ideias. Olha, então ele traz várias questões aqui interessantíssimas, né? Já Uhum. que mostram para gente o entendimento de Saulo, de Paulo já, né? De Paulo de Tarso, sobre a Torá, né? Sobre a antiga lei e sobre Jesus, basicamente, né? E olha esse. Sobre planetas, sobre o cosmos, sobre coisas que não se falavam. É verdade. E olha aqui esse trechinho que eu queria trazer para vocês hoje. Está no capítulo que fala o filho e o servo, explicando o que significa falar o filho de Deus e o servo, né? Não vou falar sobre isso, eu quero só esse trechinho aqui, ó. É, Por que que eu estou falando sobre isso? Tá? Por que que eu trouxe isso aqui? Porque tem a ver com essa fala que Gamaliel falou de que é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. E isso significava muito essa fala dele, né? Porque para eles, os Uhum. antigos profetas, né, e Moisés, eram os grandes pais da antiga lei, né? E olha o que que ele coloca aqui, ó. Agora eu estou no livro, tá? Estou lendo o início de um capítulo aqui do livro. Após a constatação de que a soma das missões dos profetas tinha como resultado incondicional o Cristo Jesus, ou seja, após Saulo constatar que, na verdade, a missão dos antigos profetas, toda ela, toda a Torá, foi para construir, tinha como resultado final Jesus. Paulo reconstruiu a sua concepção de Messias mediante o estudo dos textos da Torá, com o propósito de fazer nova interpretação. Gente, foi isso ou não foi que Gamaliel estava aqui fazendo? Gamaliel estava revendo, né, todo o estudo da Torá, todas as suas concepções, com base agora numa nova visão, na visão de que todos os antigos profetas, na verdade, estavam construindo a via do Messias e que esse Messias era Jesus. E procurar o, compreender o entendimento reconstruído sobre o que passou a ser redentor para Paulo. É o que nós buscamos agora. A partir da ressignificação de Paulo a respeito de Cristo Jesus, o Cristo planetário, ou seja, não mais o Cristo o Messias dos hebreus, nem o Messias de um único planeta, né? Mas um Messias muito maior, né? Um Cristo, um anjo, né? Um espírito muito maior do que a gente imagina, né? Que ultrapassa os limites da Terra. O apóstolo pondera que não se trataria mais do Messias hebreu a beneficiar os judeus, mas do Cristo que vela por todas as nações, culturas e religiões do orbe terrestre. Muito bom, indico, maravilhoso livro, e eu tô adorando. Tô lendo ainda, mas tô adorando. Bom, vamos Coloca o ficar. nome lá no grupo, tá? Ponho, amor, ponho sim. Vamos ficar por aqui. Hoje alguém quer fazer algum comentário? Pra gente encerrar? Não sei se Foi acho bem legal. esclarecedor hoje o estudo, bem esclarecedor, através da Ju, através de você e do André. Foi bem esclarecedor mesmo. Que bom, amor. Paulo, gente, Paulo tem um significado para o cristianismo sem tamanho.
Ele mudou a ótica de como você enxergava conceitos que o judaísmo já tinha, porque os profetas traziam, na verdade, o que Jesus trouxe, concorda? Só que os fariseus acabaram por transformar tudo de iluminado que existia no judaísmo em regras, e, enfim. Mas Paulo resgatou isso e abriu para um Cristo planetário, um Cristo que era amor e um Deus que amava todos, porque criou todos. Paulo, Incondicionalmente, né? incondicionalmente, Paulo trouxe a diferença entre espírito e matéria na carta aos Romanos. Não é isso, André? Sim, Ele, muitas coisas, ele né? traz espírito e matéria na carta aos Romanos. Só você, você lê e você vê que ele está falando de espírito e matéria. E de espírito puro, quando ele fala de ressurreição, Sim, a na, ressurreição. quando ele fala sobre ressurreição na interpretação do Haroldo, na tradução que faz todo sentido, a ressurreição a que ele se refere é o alcance do espírito, o alcance quando a gente alcança a fase de espírito puro, né? Quando a Pois gente se é, revela. exatamente. Aí você Vocês verem, ele fala imagina sobre isso na carta, nas cartas dele, fala da isso. progressão do espírito até alcançar a condição de espírito puro. E aí, quando ele fala isso, ele se refere, porque o tempo todo nas cartas, Paulo volta ao Antigo Testamento. E O tempo mostra lá. inteiro. E mostra lá onde está a referência do que ele está falando. Isso. Maravilhoso. Então, ele retorna para explicar a evolução do espírito, ele volta ao tabernáculo, ele volta ao Êxodo. É uma coisa muito maravilhosa, gente. Maravilhosa, né? É sensacional. A cabeça desse homem era uma coisa sem tamanho. Muito bom, Ju. Muito bom, amigos. Muito bom, André. Vamos encerrar por hoje. Quem quer fazer a nossa prece? Hoje os nossos companheiros ficaram preguiçosos de vir no estudo, né? Tinha uma pessoa aqui que eu ia deixar no final para perguntar quem era, que estava com um celular Xiaomi, mas a pessoa que saiu, aí eu não consegui perguntar quem era. Se vocês souberem, depois me falem. Tava o quê? Xiaomi. É o nome de um celular, é uma marca de celular. Fala, André. Hã? Não, não sei o Deve que. ser o meu, que eu caí e entrei de Não, novo. E Luz, eu não é acho que você esse nome não. aí. Não, não é você não. Não é você não. Ele é Nunca nem espectador. vi esse nome desse celular Xiaomi. É Ele é nome de Xiaomi. celular, não é? Não Xiaomi. sei. É É, muito. é. Não, marca. Xiaomi? É Xiaomi? Xiaomi. É Xiaomi? Xiaomi. 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 Ah, Parece japonês. É um celular japonês. é japonês, com certeza. Isso. Fala, Olha André. só, Você levantou a mão? Não, eu ia falar que isso que a Juliette falou já está dito há mais de 100 anos na codificação na Revista Espírita. Eu até coloquei o artigo lá no grupo. São Paulo, precursor do Espiritismo. Fala dessa visão, né? E depois eu vou tentar achar uma mensagem do Emmanuel muito interessante, que ele fala dessa importância da gente estudar Paulo. Como que ele traz conceitos muito à frente do seu tempo, né? Que, é claro, não existia a palavra perispírito, enfim, mas ele já trabalhava sobre, como a Juliette falou, do corpo fluídico, enfim, sobre esses planos da reticidade, enfim, né? É surpreendente, gente. É surpreendente, né? Maravilhoso. Fala, Ana, você estava falando. não, só para dizer, não esquece quando for começar a próxima parábola, por favor. Ah, sim. Vamos. Tem mais uma pessoa que provavelmente vai começar comigo nesse dia, mas eu não vou falar porque vai deixar surpresa. Tá bom, querida. Quem quer fazer a nossa prece? Para a gente encerrar. Se você chamar alguém que não falou nada, ficou de boquinha fechada aí o tempo todo, essa faz. Ô, Kátia, acho que ela tá achando... a Ana tá querendo que Ah, você faça a prece, hein?
Mas olha só, ficou, muitas pessoas aí ficou de boca fechada. Como é o nome? A nossa queridinha aqui da foto aqui, Eu faço, Anne. Ah, o Vamos que é que lá. você vai fazer? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos então, mais uma vez, respirar profundo para podermos absorver esses estudos tão grandiosos que chegou até nós nesta noite, através da Elaine, também do nosso amigo, que tanto, com muito empenho, está sempre ajudando, nosso amigo André. Todos aqui com sua participação, sempre muito importante, trazendo todos os detalhes para que possamos levar para todo sempre conosco. E tenhamos a sabedoria de deixar dentro de nós e regar esses conhecimentos com a maior vontade de perpetuar todos esses ensinamentos e seguir em nossas vidas, lembrando o quão importante Jesus é em nossas vidas. Tantos missionários tivemos à nossa frente aqui, disposto nos estudos, para aprender. Que tenhamos um pouquinho de esforço em nossa própria vida para poder seguir a cada estudo, sempre angariando um pouquinho mais. Que abençoe, Senhor, a todos aqueles que não puderam estar conosco e também a todos os que aqui estiveram, que possam levar este brilho de luz e esta cascata de alegria e amor que Jesus nos coloca em cada um de nós. Obrigada aos amigos espirituais que coordenam este estudo, por nos permitir, a todos nós, encontrar forças neste estudo que tanto nos ensina. Que assim seja. Sim, sim, graças a Obrigada, Deus. querida. Obrigada. Até a Amores, próxima semana. Deus até. quiser. Boa Obrigada. noite a todos. Boa noite. Obrigada, Elaine. Obrigada a todos. Obrigada, minha Leandro. irmã. Vamos lá.